Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria estarmos aqui reunidos nesse domingo tão especial para juntos celebrarmos ao Senhor. Está todo mundo muito lindo, todo mundo cheiroso. Meu Deus, aqui está um mix de perfumes. O culto no domingo na igreja é sempre especial, né? A gente está aqui para celebrar e hoje é um dia muito especial ainda pela ceia do Senhor. E eu quero compartilhar com você uma palavra vinda direto do coração de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feito a tua vontade e não a minha. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas, alguns princípios, algumas razões que nós não podemos desistir, baseado nesse fato das Sagradas Escrituras, baseado nesse episódio aqui que nós lemos, que é o sacrifício de Jesus. E hoje um culto especial que nós celebramos a ceia, e não é motivo para a gente ficar triste, mas sim alegres, porque a morte não pôde parar o nosso Salvador, o nosso Jesus. A Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à destra do Pai, ele está à direita do Pai, preparando um lugar para mim e para você passar toda a eternidade. Um dia esses céus vai se abrir e o noivo vai arrebatar a sua igreja, que foi lavada e remida com o sangue dele. Então, a partir desse versículo, eu quero compartilhar com você. Não existe ninguém, nada super espiritual que não se abata. Nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, nós passamos por momentos complicados na nossa vida, nós passamos por problemas e dificuldades extremamente fatais, muitas das vezes, na nossa história, na história da nossa casa, na história da nossa família, mas nós não podemos desistir, porque nós temos o nosso Cristo como um exemplo. Nós temos o nosso Jesus como um exemplo. Nós vamos ver que esse lugar chamado Getsêmani, é chamado como a prensa de azeite, ou seja, um local de esmagamento. Ali Jesus estava sendo esmagado. É nesse momento, é nesse episódio, é nesse fato da história, onde o meu e o seu pecado estava sendo levado sobre o nosso Senhor. É nesse episódio aqui que nós vemos Jesus sendo esmagado, é nessa situação, é nesse jardim lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E Jesus passou pelo Getsêmani e foi até a morte de cruz por mim e por você. Nesse texto aqui, é Cristo sarando, sem ter feito alguma maldade. É Cristo sendo ferido sem ferir ninguém. É aquele homem de dores que nós vamos ler lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 3. Ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos com isso. É o homem de dor. Esse é o nosso Salvador. Ele conheceu de fato o que é a dor. Nós não sabemos nada sobre a dor. Por mais que a sua história seja uma história complicada e delicada, por mais que você teve um luto absurdo na sua vida, dentro da sua casa, mas mesmo assim você não sabe o que é a dor ainda. Perante esse fato aqui de Jesus, nós não conhecemos o que é a dor. Foi Lutero quem disse: ficamos surpresos quando a nossa vida é mergulhada na escuridão e também na dor. Nem mesmo o próprio Deus em Cristo fugiu de uma experiência dessa. Pega isso aqui. Ao invés de Deus explicar o sofrimento, Ele decidiu participar dele.
Ao invés do Senhor explicar sobre o sofrimento, ele decidiu, ele foi intencional em participar desse sofrimento. Então as atitudes de Jesus, naqueles momentos de aflição, apontam passos importantes na luta que qualquer cristão contemporâneo passa aqui por essa terra. A primeira coisa, a primeira razão que eu quero compartilhar com você, é que em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos para estarem com ele. Nós lemos Mateus 26, verso 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. O que é angústia? Eu fui pesquisar. Angústia quer dizer um aperto no peito, uma sensação de vazio, sufocamento, inquietação, descontentamento e ansiedade. Olha essa palavrinha, ansiedade. Nós viramos no mês passado, mês de setembro, nós tivemos uma campanha em todo o Brasil sobre a depressão, a ansiedade, as causas que levam o ser humano ao suicídio. E o gráfico, a cada ano que passa, aponta um estado caótico para o Brasil. Nós vemos a igreja crescendo, apontando, sendo relevante, mas também nós vemos o gráfico aí da OMS avançando cada vez mais, da Organização Mundial da Saúde, falando que o Brasil está aí na escala maior sobre depressão, ansiedade e também tirando a vida através do suicídio. E nesse momento, nós como cristãos que vivemos nesse século, nós somos frágeis, sim ou não? O nosso coração é frágil, a nossa casa é frágil, nós temos que se aproximar do Senhor e pedir ajuda dos céus. Jesus escolheu alguns dos seus amigos para estarem junto com ele naquele momento de aflição. Jesus buscou ajuda em seus amigos mais íntimos. Jesus compartilhou da sua angústia, aquilo que ele estava passando. Quando uma pessoa está enferma, seja no corpo ou na alma, geralmente ela se isola dos demais. Alguma pessoa que está passando por algum problema, por alguma dificuldade, a tendência do ser humano é correr. A tendência do ser humano é fugir, é entrar de dentro de uma caverna e falar assim para as pessoas: eu não quero que ninguém saiba dos meus problemas. É um estado de autossuficiência, é um orgulho que toma os nossos corações. Mas Jesus mostra para nós que naquele momento de dificuldade, ele chamou consigo Pedro, Tiago e João e abriu o seu coração. Ele colocou para fora aquilo que ele estava passando. E nós temos o privilégio, no dia de hoje, de ter a presença do nosso Salvador em nós. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo em nós, em nos ajudar. O salmista vai dizer no Salmo 42, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É no momento do caos, é no momento da dificuldade, é no momento da perca, é no momento que a nossa casa está a ponto de ir para baixo, de demolir, mas a presença do Senhor está ali conosco. Porque o nosso Deus é o Emanuel, Jesus, Ele está presente conosco ali naquele momento. Ele está com você. E se você está aqui num culto como esse, em pleno 2023, por tudo aquilo que nós passamos, processos, problemas e dificuldades, foi por causa dele que você está aqui num culto como esse. Se a sua casa está de pé ainda, se os seus filhos estão vivos, o seu esposo e a sua esposa estão vivos, é por causa dele, ele te sustentou até aqui. Ele foi o teu socorro bem presente no momento da angústia, no momento da dificuldade. Ele não te abandonou. E Ele é fiel. E Ele vai permanecer fiel para conosco. Segunda razão, em sua dor, Jesus abriu o coração para os seus amigos. Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morte. Como é que
nós imaginamos e pensamos que o Verbo que se fez carne, que andou entre nós, que fez milagres, que fez sinais, como é que nesse momento, nessa prensa de azeite, no Monte das Oliveiras, como que nós imaginamos que o Salvador pedindo ajuda para as pessoas? A conta fecha para você? Eu tenho dificuldade de entender, muitas das vezes. Mas aqui ele está mostrando a outra face, a face humana, a face que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. No seu tempo de crise, quem que ouve o seu coração? Quem que está próximo de você? Quando as coisas não estão indo bem, com quem que você pode mandar um zap, aquele tempo à tarde, e dizer: ô fulano, o negócio é o seguinte, eu preciso abrir o meu coração para você. Isso é igreja. Isso é comunhão. Isso é o partir do pão. A igreja não se resume a estarmos aqui apenas. A igreja, depois que acaba esse momento, começa a segunda-feira, chega a terça, a quarta, a dificuldade chega lá na porta da sua casa, ela bate, ela fala: eu vou entrar, mesmo que você não queira. Com quem nós podemos contar? Porque o culto acaba, mas o que permanece é a nossa comunhão, um com os outros. E isso tem o poder de nos trazer força e clareza do propósito eterno de Deus. E eu te pergunto, com quem que você pode contar? Estou falando mais do que a figura pastoral aqui. Estou falando da pessoa que caminha com você, a pessoa que está lá no seu grupo de vida, que faz parte do seu convívio durante a semana, a juventude da igreja, com quem de fato que você pode dizer: nós estamos juntos, a gente vai até o final. Com quem nós podemos contar? Com quem que a gente pode dar as mãos e falar assim: não, nós vamos atravessar do outro lado, independente do que aconteça, nós estamos juntos até o fim dessa caminhada. Com quem que nós podemos contar? Com quem que a gente pode dizer de fato que nós estamos juntos até a volta de Jesus? Porque um pensador vai dizer: seja lento em escolher um amigo, e seja mais lento ainda em trocar de um amigo. Seja lento em escolher um amigo. Escolheu? Mas demore mais tempo ainda em trocar de um amigo. Porque amizades sinceras e verdadeiras é coisa rara nos dias de hoje. Jesus tinha os seus discípulos, mas a Bíblia é clara em dizer que ele chama aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, para um lugar mais retirado, para um lugar mais distante daqueles que estavam ali. Eu não estou falando para você que você precisa ter milhares de amigos, não. Eu quero que você tenha pessoas de fato que você pode contar. Porque quem tem muita gente não tem ninguém também. Quem tem muito, meu Deus, não tem ninguém. Mas se você tiver uma pessoa que está ali do seu lado, que você vê verdade nele, que serve a Deus com você, que está ali sempre disposto ou disposta a te ajudar, meu irmão, preserve essa amizade, preserve esse vínculo, preserve essa comunhão, preserve tudo isso, porque nós precisamos aprender com o nosso Senhor. Algumas pessoas não compartilham o que está passando pelo fato que não confiam em ninguém, que foi gerado em uma cultura, que foi gerado em casa, que foi gerado uma família, que quando abriu seu coração, quando revelou os seus traumas, as suas crises, foi exposta. Mas saiba que sempre tem um recomeço para nós, e o Senhor não quer que você fique com isso guardado para sempre no seu coração, porque a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, tudo foi levado naquele dia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e feridas, nós já fomos sarados. Nós não seremos, já fomos sarados. Então, nós precisamos compartilhar, porque nada impediu que o Redentor expressasse a sua angústia com Pedro, Tiago e João naquele momento. Jesus, sendo o Senhor da igreja, não hesitou em compartilhar a sua dor. E quem somos nós de não querer compartilhar aquilo que nós estamos passando?
Quem é você, lindão? Você não é uma atriz da Marvel, não, e nem da DC. Você não é pessoa de cinema, você não é alguém da televisão, de filme, não. Você é um ser humano. Você passa por crises, por dificuldades, por problemas. E Jesus nos ensina isso aqui. Jesus nos dá essa lição. Então não se isole. Não queira se esconder das pessoas, da igreja, do seu pastor, do seu líder. Se exponha cada vez mais para que você seja curado, para que você seja transformado, para que você seja liberto, para que você seja encorajado. Eu não sei se acontece com você, lá geralmente acontece muito isso nos nossos grupos de vida, porque o templo, como tem muita gente, a gente não consegue perceber a rotina da igreja, porque tem muita gente, mas no grupo de vida a gente consegue avaliar isso melhor. Os líderes de grupo de vida vão saber o que eu estou dizendo aqui. Aquela pessoa que está ali toda semana com a gente e presta conta quando não vai no grupo de vida, mas quando chega uma semana ela não vai e não prestou conta, pode ter certeza, algum problema aconteceu e ela nem quis pedir ajuda. Mas nós que entendemos isso e conseguimos decifrar isso, a gente se aproxima e vai ver que ali tem um problema, mas a pessoa prefere se ausentar, prefere sucumbir ou tentar fazer com as suas próprias forças do que pedir ajuda. Mas o Senhor te deu pessoas específicas para te ajudar, para te aconselhar, para caminhar com você, para estar ao seu lado, porque o isolamento não faz parte dos filhos de Deus. Nós precisamos estar próximos um dos outros. A igreja do Senhor é para isso, porque o Senhor nos deu duas famílias: a família biológica, aquela que é de carne e sangue, aquela que pertence ao mesmo sangue que a gente, mas ela também deu a família na fé. O Senhor nos deu a família na fé. É essa pessoa que está do seu lado. Você não tem nenhum vínculo sanguíneo com ela, mas ela faz parte da sua vida. Acontece com você? Sim ou não? Você fala: poxa, eu conheci essa pessoa na igreja, faz pouco tempo, eu conheci ela no grupo de vida, e olha, a gente tem tanta coisa em comum, as nossas diferenças têm o poder de nos unir. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que é? É o amor de Deus. Você entendeu o propósito da igreja aqui na terra? É estar junto, é a comunhão, é estar aí corpo a corpo. Então entenda que fugir dos problemas não vai resolver. Jesus abriu o seu coração, então não se isole, se aproxime de pessoas, se aproxime de irmãos. Terceira razão, Jesus pediu a intercessão e a participação dos amigos. Jesus não quis apenas colocar para fora o que ele estava sentindo no peito, e nem desabafar. Nós lemos Mateus capítulo 26, o verso 38, ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Segundo Jesus, a forma certa de lutar, de travar uma guerra, seria através da oração. Seria através daquele momento que eles estavam juntos ali. Jesus aqui nos ensina a real importância de estarmos juntos. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, verso 15, que diz assim: chorai com os que choram. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Olha como a Bíblia é bem clara para nós, que nós precisamos exercer o cuidado espiritual na vida um dos outros. A Bíblia é clara para nós, que nós precisamos estar juntos. Já passou um tempo de nós como igreja ficar demonizando tudo, de ficar falando que tudo é demônio. Não, nós precisamos estar juntos, entender e tentar compreender a dor e as percas das pessoas. Chorar de fato com os que choram. Há um tempo atrás, tem um GV lá na nossa igreja, chamado GV Esmeralda. Olha que nome lindo, GV Esmeralda. E esse GV é o GV mais antigo da igreja. E eu era co-líder desse GV, comecei lá, e o líder, depois de uns 4 ou 5 meses, saiu do GV, eu assumi o GV, e até hoje tem esse GV. A nossa anfitriã, a irmã Esther, uma pessoa incrível, uma mãezona para nós lá, e é o GV mais antigo da nossa igreja. E eu comecei lá a dar os meus primeiros passos na minha liderança,
E eu transicionei, porque eu fui cuidando de mais GVs, e coloquei uma líder lá, a Camila. A Camila era muito apegada à sua mãe, e essa líder é poderosa, e a sua mãe teve um problema de saúde, e, infelizmente, sua mãe veio a falecer. Eu fui para o cemitério, estava lá no velório, e vendo tudo aquilo acontecer, e daqui a pouco chega uma coroa de flores. Eu nunca tinha visto aquilo. E se tinha alguma coisa no meu coração que eu desconfiava ou não acreditava no GV naquele dia, o Espírito Santo, dentro de um velório, mostrou para mim que o GV, a comunhão, o estar um com os outros, tem um poder sobrenatural. Daqui a pouco chegou a coroa de flores, pastor Divan, bem linda, escrito GV Esmeralda. Falei, meu Deus, possível? Esse povo do GV manda até coroa de flores aqui nesse lugar. E daqui a pouco eles marcaram, eu não sabia, chegaram todos juntos lá na hora do almoço, que eles estavam trabalhando, chegou todo mundo junto, lá no velório, todo o GV chegou lá. E eu falei assim, de fato esse povo entendeu o que é chorar com os que choram, o que é estar junto de fato, o que é estar ali na dor do nosso amigo, do nosso irmão. Eles entenderam o que é presença ali, por mais que nos falte as palavras, por mais que nós não sabemos colocar ali as melhores palavras naquele momento da dor, da dificuldade, mas apenas um abraço, a sua presença, fala mais do que 1000 palavras. Às vezes nos faltam as palavras, mas o abraço fala por nós, queridos. E como que a gente vai entender isso? É através da palavra do Senhor, é através das Sagradas Escrituras, que nós precisamos estar juntos, nós precisamos participar do sofrimento um dos outros, e não apenas de longe, mas estar presente no dia a dia, na vida das pessoas. Está entendendo? Diga amém. Amém. Quarta e última razão, tem um relógio ali bem grandão. Amém, Rodrigo, que Deus te abençoe, varão. Ali é grande, hein? Ali para não perder o horário mesmo. Quarta razão, no vale da dor, Deus não nos deixa sem consolação. No momento da dificuldade, o Senhor não nos deixa sem consolação. Lucas capítulo 22, verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Quando a sua alma estiver aflita, quando você perceber que as pessoas mais próximas se foram, a presença do Senhor está com você. O Espírito Santo de Deus está com você, o Consolador, o Paracletos ainda está lá com você, te sustentando, nutrindo você. Nesse momento que todo mundo foi embora, nesse momento que você está sozinho, o Senhor ainda te guarda, o Senhor ainda usa pessoas, o Senhor ainda usa homens e mulheres para se aproximar e trazer uma consciência daquilo que você precisa fazer e caminhar nessa terra. Entenda que Jesus estava ali, mas um anjo apareceu do céu que o fortalecia, que estava presente com ele ali também. Sempre há uma luz, queridos. O Senhor não nos deixa sem consolação. O Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor não nos deixa sem a tua presença. É a presença dele que nos sustenta. É a graça dele que nos sustenta. É a misericórdia dele que se renova a cada manhã. E é através dela que nós ainda não fomos consumidos nesse dia. O Senhor está presente conosco. Você se lembra lá da história do sofrimento daquele homem, Jó? Que sofrimento terrível. Que tempo difícil, que tempo complicado. E ele vai dizer, Jó 19,14: a minha família se foi, os meus amigos chegados me esqueceram. Mas o Senhor estava com ele no momento da dor, do sofrimento. E ele foi até o final. Até a esposa se voltou contra ele.
mas a presença do Senhor estava com ele. O salmista vai dizer no Salmo 27, no verso 10: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Todo mundo pode me abandonar, mas o Senhor vai me acolher. O Senhor está comigo. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele está ali ao meu lado me ajudando. Então entenda que nós não podemos ser autossuficientes. E Jesus nos dá essa lição. O texto sagrado nos ensina que Ele compartilhou, que Ele pediu ajuda, que Ele desenvolveu uma vida de oração até mesmo nesse momento terrível. Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Então nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Salmos 23, verso 4. Por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque o Emanuel, o Deus conosco, está ali ao nosso lado. Josué 1,9 vai dizer: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor está com você por onde você andar. E não importa qual seja o lugar que você esteja passando, não importa qual sejam os seus caminhos, acredite, o Senhor está com você por onde você andar, em nome de Jesus. Para concluirmos, entenda que nós precisamos estar dispostos aqui nessa noite, e saia daqui com essa verdade, que você precisa de alguém, que você precisa chorar de fato com os que choram, você precisa de fato se alegrar com aqueles que se alegram. E eu torno a dizer para você que o Senhor nos deu uma família na fé, que o Senhor nos deu uns aos outros para caminharmos juntos, para caminhar e se desenvolver até que Ele volte. Então essa pessoa que está do seu lado é instrumento de Deus. E você vai dizer: nossa, ela se converteu agora, eu já tenho 20 anos de crente. Mesmo assim Deus quer usar ela para estar junto com você, para ser um ouvido, para ser um abraço, para ser alguém que vai te pegar no colo e vai andar junto com você, que vai caminhar com você. Amém? Então, entenda que nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos dizer para as pessoas que nós precisamos de ajuda, porque se tem uma coisa que nós temos a dificuldade é pedir ajuda. Temos, sim ou não? Muita dificuldade, né? Mandar mensagem para alguém e falar assim: ó, eu preciso de ajuda, misericórdia, é ir contra nós mesmos. Ainda mais quando nós estamos no estado de liderança dentro da igreja. Misericórdia, aí piorou. Quando a gente está cantando, tocando, louvando a Deus, aí você vai mandar mensagem para alguém: ô fulano, eu preciso de ajuda. Ela vai falar: meu Deus, a coisa está feia. Tá não, gente, é isso mesmo. Nós somos homens e mulheres com as mesmas paixões. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Isaías capítulo 53, verso 5, para a gente encerrar: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando para nós e para ele, não havia boa aparência para o que desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não morreu na internet, Jesus não morreu aqui, Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, e foi numa cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus está vivo, Ele foi até a morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele em breve vai voltar para buscar a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E quem vai morar com o Senhor, bata a palma aí em nome de Jesus. Aleluias! Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida, para a gente encerrar. Glória a Deus. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças aqui nessa noite. Senhor, nós somos totalmente dependentes de ti. O teu sacrifício, ó Pai, o teu ato nos ensina até nos dias de hoje que nós precisamos um dos outros. E esse um dos outros, ó Pai, é uma das marcas de uma igreja relevante. E nós queremos, ó Pai, estar juntos, unidos, participantes, ó Pai, do sofrimento um dos outros. Meu Deus, tire, ó Pai, de nós tudo aquilo que nos afasta de pedir ajuda. Tire de nós, ó Pai, todo ego. Tire de nós, ó Pai, todo achismo. Nós acreditamos que o Senhor nos deu uma família na fé, e nós queremos caminhar lado a lado, juntos, ó Deus, até o alvo, até que o Senhor venha, ó meu Senhor. Deus, sê com a tua igreja. Senhor Jesus, esteja presente no sofrimento dos teus filhos aqui na terra, porque nós acreditamos e confiamos que o Senhor, por mais que nós passamos por tempos complicados e delicados, turbulentos, o Senhor não nos abandona, o Senhor permanece conosco. E é por causa disso que nós estamos aqui celebrando, ó Pai, o teu nome, glorificando o teu reino aqui nessa casa de oração. Nós, ó Pai, entregamos o governo da nossa história, da nossa vida, e crendo que o Senhor levantou pessoas para caminhar conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz...